Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, entrando nessa segunda-feira, dia 13 de janeiro, um pouco atrasado. Peço desculpas aí de antemão, tive uns contratempos, mas vocês não vão se arrepender de ver esse conteúdo, né? Normalmente a gente entra em torno das 10 horas, entrando agora ao meio-dia. Galera, antes de começar a falar do assunto principal, que é o Cúcio Hernandes, vou falar das características do jogador, vou falar do que o Botafogo prepara de proposta pelo atacante colombiano. A gente tem que ver um dado interessante, né? Nenhum clube da Série A estreou com vitória nesse final de semana. Claro que a gente ficou chateado com a atuação do Botafogo no sábado, diante do Maricá, mas, né, dá para ver que os clubes estão ainda engatinhando, começando, aquecendo as turbinas esse ano e tratando os estaduais como apenas uma pré-temporada, né? Ontem o Raí, nosso jogador Raí, emprestado ao Boa Vista, fez o gol da vitória do Boa Vista contra o Flamengo, né? Então parabéns aí para o Raí, performando lá pelo Boa Vista. Gente, vamos então falar do jogador que foi inclusive chamado, né, de nível Almada. Quem que é o jogador da Major League Soccer que tem o nível do Thiago Almada? Estou falando, óbvio, né, do Cúcio Hernandes, atacante colombiano, jogador do Columbus Crew, né, e que tem se destacado muito na Major League Soccer. Depois que ele saiu da Colômbia, ele teve duas passagens ali sem muito brilho, né, na Europa, no Watford da Inglaterra e no Getafe da Espanha. Depois ele desembarca nos Estados Unidos em 2022 e desanda a fazer gols e assistências, tá? Vou passar para vocês aqui os números. São 93 jogos e 58 gols, ou seja, mais da metade, mais 50% das partidas, o Cúcio Hernandes vai lá e carimba as redes adversárias. O número impressionante também de assistências, 26 assistências, tá? Então um jogador que, justamente pelas características, vou falar daqui a pouquinho, é um jogador muito de flanco de campo também, tá? Não é jogador de área, é um meia que o pessoal considera, né, que um segundo atacante, né, aquela posição que era muito comum nos anos 90 do futebol brasileiro, né, atuar como um segundo atacante, e a principal característica dele é o arremate em gol, tá? Chamado até pelo Thiago Brandão. O Thiago Brandão é um jornalista especialista em Major League Soccer, tá? Ele participa do território MLS, né? E o Thiago Brandão, falando do Cúcio Hernandes, disse o seguinte, que o Cúcio é um fominha do bem, tá? Então um cara que gosta muito de testar os goleiros adversários, é um cara que ele até, comparando com o futebol brasileiro, disse que lembra um pouco o estilo do Gabriel Barbosa, nesse sentido de chutar muito a gol. Para vocês terem uma ideia, né, a maior média de chutes a gol lá nos Estados Unidos é justamente do Cúcio, 5,54 chutes a gol por partida, quer dizer, quase 6 chutes por jogo, né? Realmente um número alto. E desses quase 6 chutes, praticamente 2 vezes, né, 2 chutes acerta o alvo, né, acerta o gol. É um cara que gosta realmente de estar sempre finalizando, né, um finalizador, tá? Vamos falar mais um pouquinho do Cúcio. O que ele difere do Tiquinho Soares, que está saindo do Botafogo, como a gente sabe, e do próprio Igor Jesus, que a princípio segue no Botafogo e é o titular, né, camisa 99, né, é o nosso centroavante. Enquanto o Tiquinho e o Igor têm como características fazer o pivô, aquele jogador de força física, né, já o Cúcio, como eu falei, é um jogador que tanto joga pelo meio, como também busca jogadas laterais pelas pontas, tá? Enfim, como eu disse, um segundo atacante, né? Eu até vejo, tá? Apesar do Botafogo mirar no Cúcio Hernandes para ser uma sombra, né? Fazer sombra, fazer ali, ser o reserva do Igor Jesus, eu acho que dependendo do treinador que assumir o Botafogo, que a gente ainda não sabe quem é, né? Quem será, melhor dizendo, um cara pode até jogar junto com o Igor, né? Porque as características são, sim, diferentes. É uma negociação fácil? Não é. Já falei disso aqui nos últimos dias, porque o Botafogo já fez uma proposta oficial ao Columbus Crew, né? Mas tem que também agradar o staff do jogador em termos salariais. Isso ainda não aconteceu, tá? Mas o Botafogo vai botar carga total, foco total,
tenho certeza que o John Textor, nessa altura, está indo para casa do Cúcio Hernandes, né? Alguma coisa do tipo, porque é a contratação que o Botafogo mais aposta para essa janela, tá? Vamos falar das outras contratações, vamos falar do Botafogo já está por detalhes de acertar com um novo goleiro, né? Mas a grande contratação dessa janela para o Botafogo é Cúcio Hernandes. Teremos êxito ou não? Isso, né, só o tempo vai dizer, mas o Botafogo realmente na casa dos 13 milhões de euros, tá? Deve ser algo em torno disso, o que o Botafogo deve oferecer para o Columbus Crew. Lembrando, né, que o Almada foi adquirido junto ao Atlanta por 20 milhões, né? Então não está tão distante assim. E segundo, como eu disse, o Thiago Brandão, o Cúcio Hernandes nível Thiaguito Almadinha, né? Outro detalhe, ano passado, na última eleição do Most Valuable Player, né, o melhor jogador da Major League Soccer, Lionel Messi, quase que unanimidade, né, em primeiro lugar, e em segundo ficou o Cúcio Hernandes, quer dizer, perdeu apenas para o gênio Messi, né? São ótimos, enfim, características para a gente se animar realmente com esse jogador, que é o colombiano Cúcio Hernandes. Então, só esclarecendo bem, ele não é um meia, tá, de ofício, tá? E ele também não é um jogador de ficar dentro da área ali, estilo centroavante das antigas, né? Ele é um cara que flutua muito, ou seja, futebol moderno, um cara que o Botafogo vê também como um grande potencial, tá? Ele que tem 24 anos, beleza? Pessoal, vamos falar do Léo Link, né? Goleiro que está aí, segundo a Nádia Mauad, né? Que cobre lá o futebol paranaense para o Grupo Globo, né? O Botafogo está por detalhes para anunciar o Léo Link. E aí é importante dizer o seguinte, eu recebi mensagens. O Botafogo está indo atrás do Léo Link porque o Raul não performou bem, teve uma estreia, né, abaixo do que a gente esperava no sábado. Não tem nada a ver. O Raul foi contratado ano passado para ser o terceiro goleiro do Botafogo, né, e teve uma estreia, digamos assim, não das mais felizes, mas ainda é um jogador que o staff do Botafogo, o Botafogo deposita, né, muita esperança, enfim. Então o Raul segue normalmente como terceiro goleiro. O Léo Link virá, tá, para substituir o Gatito, ou seja, ser o reserva do John, né? E a gente sabe que a temporada vai ser longa, muitas decisões, muitos campeonatos. O Botafogo precisa ter um goleiro, né, de um nível ali, que se não nível John, mas um nível muito próximo, né? E ver no Léo Link esse nome, né? O Botafogo chegou a pensar, cogitar até em outros nomes, mas o plano A do Botafogo para substituir o Gatito Fernandes sempre foi o Léo Link. O que aconteceu? O Atlético Paranaense, né, do Petralha, sempre foi conhecido como um clube muito difícil de negociação, né? Um clube que pede alto pelos seus atletas, pelos seus ativos, né? E o Botafogo fez uma primeira proposta, o Furacão negou, né, pelo Léo Link, e depois o Furacão falou ali e tal, não, a gente quer mais 500 mil euros, tá? E o Botafogo conversou, né, sentou, tentou ali, mais ou menos nessas conversas, chegar próximo aí do que o Atlético pedia. Então, como disse aí, a própria repórter, a Nádia, está por detalhes para ser anunciado. O Léo Link vem por 4 temporadas e, atingindo determinadas metas, renovar automaticamente por mais 4. Então, vida longa para o Léo Link, jogador que vem para o Botafogo realmente com um ótimo potencial e uma ótima esperança aí de, quem sabe até no futuro, vir a ser o goleiro titular do Botafogo, né? Ele que fez 26 jogos lá no Atlético Paranaense, tá? Ele tem 23 anos, tá? Um goleiro jovem, né? Para goleiro ainda uma idade aí bem jovem, né? Então deve ser o próximo nome. O Botafogo que já tem, ainda não oficializado, mas tudo certo, com o zagueiro Jair, né? Próximo nome dessa lista é justamente o Léo Link. Gostaram da novidade? Curtem o Léo Link? Conhecem o goleiro Léo Link? Né? É um cara que realmente, já falei aqui alguns dias atrás, das características dele, né? E das referências são as melhores. Ele falhou ano passado num jogo específico com São Paulo, acabou perdendo a titularidade para o goleiro Mikael, mas mesmo assim é um goleiro que tem
um futuro aí excelente, eu acho uma ótima contratação. Então vamos seguir aqui com os nomes, tá? Porque muita gente achando que o Botafogo tá tendo debandada e não chega ninguém. Acabei de falar, Jair e Léo Link, né? Além da expectativa do Cúcio. Bitelo é outro nome, Marlon Gomes, falei bastante ontem aqui no vídeo, e fechando aí o Cúcio, ainda tem o Davi Ricardo do Ceará, zagueiro, tá? Então vamos contextualizar aqui valores aproximados de negociação. Bitelo, primeira proposta, o Dinamo Moscou recusou, o Botafogo vai apresentar uma nova proposta em torno de 13 milhões de euros. Jair, 14 milhões de euros. Marlon Gomes, provavelmente em torno de 10, 12 milhões de euros. Davi Ricardo, zagueiro do Ceará, 1,2. Léo Link, 1,6 milhão de dólares. E Cúcio Hernandes, também algo na casa dos 13 milhões de euros, tá? Falei dólares? Euro, tá? Tudo isso aí, euro. Pessoal, pra gente fechar esse vídeo de hoje, Botafogo, uma boa notícia, né? Chegou, está classificado à terceira fase da Copinha, da Taça de Futebol Júnior de São Paulo, com uma equipe, né, muito jovem, sub-17 praticamente, e venceu a equipe do IAP do Maranhão, 2-1, Botafogo abriu o placar com o Caio Vale no primeiro tempo, a equipe do IAP empatou no comecinho do segundo tempo e depois o Wellington ali no apagar das luzes, como diziam os antigos, né? O Wellington fez o 2-1. Botafogo que vai enfrentar agora a Ponte Preta, tá? A Macaca bateu a equipe do Votuporanguense, que foi segundo colocado no grupo do Botafogo, por 2-0. Então agora o Botafogo vai enfrentar a Ponte nessa terceira fase da Copinha. Está sendo uma experiência com certeza ótima para a meninada, né? E de muito sucesso, Botafogo avançando aí. Parabéns para a garotada do Fogão, né? Para os crias. Botafogo precisa muito se reforçar, né? Em termos de base e ter sucesso na Copinha aí. Parabéns. Galera, comenta aí embaixo. O que você achou? Botafogo tá agindo nos bastidores. Para quem acha que o Botafogo está parado, só vendendo jogadores, sinto dizer que está errado, tá? Botafogo... Tenho dito isso aqui, negociou jogadores que tinham um salário muito alto e que não eram titulares, exceção, claro, do Almada e do Luiz Henrique, todo mundo já está cansado de saber sobre isso, né? E o Botafogo busca peças, né, importantes para chegarem e, se não é para assumir titularidade, né, para serem realmente reservas de altíssimo nível, né, como é o caso do próprio Jair, né, e como eu falei aqui, do Cúcio Hernandes. Mas acho que o Cúcio teria até, dependendo do esquema, até lugar, né, no time titular do Botafogo, jogando ali também, de repente então na posição que jogava o próprio Almada, né, um meia, mas um meia finalizador. Beleza? Galera, é isso. Ótima semana a todos, ótima segunda-feira e tomara que amanhã a gente tenha aí mais novidades boas. Comenta aí embaixo também, boa contratação do Léo Link pro Fogão. Tamo junto, não esquece de deixar o like, fazer um comentário e se você não é inscrito, não deixe de se inscrever pra gente continuar crescendo, chegar logo a marca dos 10 mil inscritos no canal Botafogo Digital. Tamo junto, é tempo de Botafogo, valeu!